É do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual é o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, bom dia! Está chegando uma das festas religiosas mais tradicionais de São Luís, o festejo de São Pedro, que acontece na Capela na Madre Deus. A capela corre risco de desabar e desde a inauguração, há 12 anos, não passou por nenhuma reforma. Há poucos dias para a festa, agora que a licitação para a reforma foi concluída. Apesar disso, os festejos não devem ser comprometidos pela falta de estrutura. Entre os problemas mais graves está a cobertura da capela, cuja estrutura de ferro está comprometida pelo salitro e começou a ruir, deixando a parte interna exposta ao sol e à chuva. Desde o ano passado, que a gente vem enfrentando essa situação. Porque, veja bem, a capela não dá para se duvidar da beleza que ela possui, porém não corresponde com a necessidade da nossa comunidade. Foi construída pela cultura, entregue à comunidade, e quando chega nesse momento de reforma, que faz-se necessário fazer, a comunidade não tem condição de arcar com essas despesas. Desde quando foi inaugurada no ano de 2001, a Capela de São Pedro nunca passou por nenhuma reforma, o que tem agravado os problemas de infraestrutura e colocado em risco a vida de milhares de pessoas que visitam a capela todos os anos. Além disso, os problemas têm gerado uma grande peregrinação dos coordenadores, que há cerca de 2 anos têm cobrado soluções junto ao governo do estado. Infelizmente, eu acredito que talvez não dê tempo de fazer antes do festejo, que o prazo já está muito em cima. No ano passado, a capela quase foi interditada pelo Corpo de Bombeiros, por causa dos riscos oferecidos pela estrutura. Mas ao longo do ano inteiro, nenhuma reforma foi realizada. E apenas agora, a menos de 20 dias da realização da festa, foi concluído o processo de licitação da obra. Que de fato aconteçam essas obras, que as burocracias sejam de fato sanadas rápido, de modo que nós possamos usufruir da capela, mas sem a preocupação que ela está nos oferecendo. Dados estatísticos do Ministério da Saúde mostram que em 7 anos o número de assassinatos na região Nordeste aumentou 68%, se em 2004 a região teve 11.546 homicídios. Em 2011, após 7 anos de aumento contínuo da violência, esse número passou para 19.405. O crescimento do indicador entre 2010 e 2011 foi 2,8%. O Maranhão aparece na 6ª posição na região, com uma alta de 5,4% em 7 anos. Em todo o Nordeste, apenas a Bahia apresentou quedas nas estatísticas de 5,4%. E falando em São João, faz parte da tradição celebrar as noites de festejos com fogos de artifício. Além disso, com a Copa das Confederações começando, a previsão é de aumento nas vendas do setor. E é neste período que aumenta o número de ocorrências de queimaduras. O Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados ao manusear os fogos. Nesta época do ano, aumenta a procura pelos fogos de artifício. Nesta loja, por exemplo, as vendas cresceram em 50%, principalmente de rojões e bombinhas, objeto de desejo da maioria das crianças durante as festas juninas. Foguete também vende muito na aproximação do dia 13, 12, 13, aliás, e 24 e 29. Na hora de comprar esse tipo de produto, é preciso seguir as orientações do fabricante. Além disso, respeitar as instruções da embalagem, já que acidentes são comuns quando os fogos não são utilizados de forma correta. Especialistas do Corpo de Bombeiros demonstram os riscos de se manusear fogos de forma errada. Que comumente pode ocorrer acidentes sendo acionado esse chuveiro próximo de alguém com cabelo grande, pode causar uma queima no cabelo. Nós vamos simular aqui e vamos ver se ocorre essa queima. Então, se esse tipo de situação ficar próximo de alguém que estiver com cabelo grande, olha a queima que pode ocasionar. E essa queima no cabelo, muitas das vezes passa despercebido. Costuma acontecer com frequência? Comumente acontece quando é utilizado de forma desatenta.
Em seguida, utiliza um frango para demonstrar o impacto causado por outra bombinha bastante conhecida pelas crianças. Uma bomba de médio impacto, que se não for utilizada também com bastante atenção, ela pode causar até laceramentos, até perdas de extremidades da mão. Se fosse, no caso, numa mão de uma pessoa, levaria, além das extremidades, das partes distais, proximais dos dedos, poderia chegar até o punho, né? Fazendo uma comparação. Inclusive com lesões até de osso, né? A gente vê alguns ossos quebrados aqui no frango. E demonstra como utilizar de forma correta os rojões. Quando for utilizar esses rojões, você ao retirá-lo da embalagem tem que utilizar direto, não ficar com ele na mão para não gerar uma umidade. E tem que ganhar um espaço, né, uma distância da fonte ígnea principal, né, que vai ser queimada primeiramente com a sua mão, o seu braço. Aí geralmente se utiliza o próprio foguete, mas sem carga. Nesse caso específico aqui eles estão com carga. Se você não tiver outro material, você pode utilizar um pedaço de madeira para você ganhar essa distância e poder direcionar para cima para a carga sair. O Corpo de Bombeiros orienta e alerta a população sobre os casos de ferimentos causados por uso incorreto dos fogos, que também aumentam bastante durante o período. O alerta principal é que a gente solicita para os adultos que acompanhem principalmente os pais, acompanhem seus filhos na utilização desses fogos e não deixem jamais que eles utilizem sozinhos. E não esqueça, se você tiver alguma denúncia, ligue para a gente. 3194-1980, 9194-6774 ou envie e-mail para sosguará@tvguará.com. Nós vamos apurar a sua denúncia e cobrar providências das autoridades. E no próximo bloco vamos mostrar que o problema da população em situação de rua não é só em São Luís. Ainda hoje, uma entrevista com Vilma Leite, que é chefe da fiscalização de alimentos da Vigilância Sanitária Municipal. Voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com o programa SOS Guará. O problema dos moradores de rua é crônico. Em São Luís, locais como o Centro Histórico, Largo do Carmo, Renascença e Forquilha são alguns pontos onde sempre tem pessoas em situação de rua. Apesar das ações de retirada por parte da polícia, hoje a capital não tem dados específicos sobre a população que mora na rua. Para discutir essa realidade, o Ministério da Justiça, junto com a Defensoria Pública do Estado, está realizando o Seminário Nacional de Acesso à Justiça da População em Situação de Rua. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, divulgados em 2011, mais de 31 mil pessoas vivem em situação de rua em todo o Brasil. Só em São Luís, segundo a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, no mês passado, foram identificadas 55 crianças e adolescentes em situação de rua. Um problema crônico, considerado preocupante e que chama a atenção de autoridades no país. E eles começam a mostrar qual a sua realidade e como essas pessoas vivem nas ruas, mostrando a partir dali a necessidade de se criar políticas específicas para essa população. Até esta sexta-feira, diversas autoridades do Estado e do país vão estar reunidas para discutir sobre políticas públicas voltadas para essas pessoas. O objetivo geral do Seminário Nacional de Acesso à Justiça à População em Situação de Rua é apresentar aos gestores públicos estaduais e municipais, além das instituições do sistema de justiça, as diretrizes gerais da política nacional para a população em situação de rua. Então essa intersetorialidade é que pode permitir que eles tenham algum dia a capacidade de saírem da rua, de se recuperarem. E a Polícia Civil tem feito um trabalho já nesse sentido, nas cracolândias, de recuperação
dos usuários. A expectativa é que até o final do evento sejam encontradas propostas para reduzir os índices destes casos. É fundamental essa discussão justamente para a gente ter um diagnóstico para sabermos quais são as dificuldades desse público, porque cada caso é um caso. O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou nota técnica em que se manifesta de forma contrária à proposta da PEC 37. O CNJ considera a iniciativa de autoria do deputado maranhense Lourival Mendes desastrosa para a democracia brasileira e para a eficácia do combate à criminalidade, ao assegurar às polícias federal e civil exclusividade para investigar as infrações penais. A PEC 37 deve ser votada no dia 28 de junho pela Câmara dos Deputados. Quem vai comprar um imóvel em São Luís deve ficar atento à cobrança de um imposto. Ele representa 5% do valor do imóvel. É o laudêmio e é cobrado em transferência definitiva de compra e venda. Mas o que muita gente não sabe é que os imóveis em São Luís estão livres desse imposto. Entenda mais no SOS Guará. Atualmente é bem comum a cobrança ao cidadão ludovicense para que efetue o pagamento da taxa de laudêmio. Em alguns casos, a exigência dos valores surge até durante a assinatura do contrato de financiamento do imóvel que o cidadão está comprando. Laudêmio é uma taxa que deve ser paga à União quando acontece transação com escritura definitiva de compra e venda. Essa taxa equivale a 5% do valor do imóvel atualizado, localizado em área de marinha. Mas a pergunta é, quem mora em São Luís deve pagar essa taxa? Especialistas dizem que não, devido à emenda constitucional 46/2005, que excluiu do patrimônio da União as ilhas costeiras que contenham sede em município. A partir da emenda constitucional 46/2005, onde alterou o artigo 20 da Constituição Federal, ela excluiu do patrimônio da União essas áreas pertencentes à Marinha que contenham sede em município. Então, a partir da emenda constitucional, veio o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que confirmou que a ilha Upoaçu, que contemplam os municípios São José de Ibamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís, não pertence à União, e sim ao Estado. A indevida cobrança dessas taxas gera danos à população, como ações fiscais e inscrições no cadastro de inadimplentes. Foi o que aconteceu com Thales, ao vender o imóvel localizado no bairro da Ponta da Areia, na cidade de São Luís. Olha, eu vendi um imóvel no início de 2011 e fui obrigado, na verdade eu fui obrigado a pagar 15 mil reais, que eu vendia o imóvel por 300 mil, e foi obrigado a pagar 15 mil reais de laudêmio. Aí eu estava dando isso já como perdido, e soube que através do IBEDEC, que eu poderia ser restituído desse valor, desde que eu ingressasse na Justiça. Ele recorreu ao judiciário, em seguida conseguiu a restituição integral e atualizada dos valores. Quem está sendo cobrado da taxa de laudêmio deve buscar uma medida judicial para suspender essa cobrança e, caso tenha pago, pode recorrer ao judiciário para pedir a devolução com correção dos valores que foram pagos. Para as pessoas que estão sendo cobradas, a alternativa é entrar com medida judicial para suspender as cobranças. Quais são os documentos necessários? Existe um boleto, é o próprio boleto que é emitido pela Secretaria de Patrimônio da União, e a escritura do imóvel que comprova. Com isso, ele recorre ao judiciário para suspender ou para pedir a devolução. A Prefeitura de São José de Ribamar faz hoje o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais. A medida faz parte da política de valorização do servidor público implementada pelo prefeito Gil Cutrim. Já o salário referente ao mês de junho cai na conta do servidor ribamarense no dia 28 deste mês. Nós vamos ao intervalo e no próximo bloco vamos ter uma entrevista com a chefe da Divisão de Fiscalização de Alimentos da Vigilância Sanitária, Vilma Leite, sobre a fiscalização de alimentos nos arraiais da capital. Daqui 3 minutos a gente volta.
Estamos de volta para o nosso bloco de entrevistas no SOS Guará. A Prefeitura de São Luís está orientando comerciantes e consumidores sobre o preparo, comercialização e consumo de comidas típicas durante os festejos juninos. O trabalho realizado por técnicos das Secretarias Municipais da Saúde e do Turismo visa evitar problemas com a degustação de pratos como o cuchá e a base de mariscos. Além disso, a Vigilância Sanitária Municipal vai fiscalizar todos os arraiais juninos da capital. Para conversar conosco sobre este assunto, o SOS Guará convidou a chefe da Divisão de Alimentos da Vigilância Sanitária, Vilma Leite. Bom dia, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, obrigada. Vilma, na verdade, esse trabalho começou antes dos arraiais abrirem as portas com os ambulantes que vão trabalhar lá, não é isso? Isso, é. Nós convocamos os ambulantes em parceria com a Blitz Urbana. Nós convocamos os ambulantes dos arraiais que vão começar primeiro, né? Que são o Maria Aragão, Arraial Coab Quatraque, que também é da Prefeitura, e a Lagoa. Então, nós iniciamos já no mês de maio um trabalho com estes profissionais, essas pessoas que vão estar trabalhando com alimentos nestes arraiais, capacitando-os com relação aos cuidados com os alimentos. Que tipo de orientações eles receberam nessa palestra educativa? Bom, o primeiro que é importante também que o consumidor fique atento é que cada ponto de venda de alimento ele precisa ter no mínimo 2 pessoas. Uma que está manipulando o alimento e uma outra que vai estar exclusivamente para trabalhar com o dinheiro, né? Receber os valores. Os profissionais têm que estar com fardamento, né? Os cabelos protegidos, né? O uso de luva a gente já não recomenda muito, porque o uso de luva acaba que o manipulador esquece de lavar as mãos, porque ele já não sente a necessidade de lavar a mão por conta da luva. Então, a gente recomenda que as unhas estejam curtas, sem esmaltes, né? E que dê prioridade assim, a não usar a luva e sentir a necessidade de estar lavando as mãos, né? Cuidados com os utensílios usados. Também, os utensílios também, tem que ser descartáveis, não podem ser nada, nenhum utensílio, pratos, talheres, copos tem que ser descartáveis, né? E todos os alimentos que vão estar dispostos à venda, eles têm que estar protegidos com filme ou com tampas, né? Essa questão da exposição é que mais chama atenção, né? Isso, alimentos que já estão prontos, como arroz de cuchá, tortas, né? Torta de caranguejo, torta de camarão, esses que são vatapá, que são muito comuns à venda nesse período, eles devem estar protegidos com filme plástico, né? Eles não podem estar com uma tampa porque dificulta a visualização do consumidor. Mas eles têm que estar protegidos com filme plástico. Os alimentos que vão ser trabalhados no momento, como, por exemplo, o churrasquinho, as carnes para os churrascos, né? Esses alimentos eles devem ser mantidos em caixas térmicas, sobre camadas de gelo, né? Para que eles possam conservar até o tempo do uso, né? De ser trabalhado no calor. Em relação ao manuseio dos mariscos, que a gente sabe que são produtos mais perecíveis, né? Que exigem um cuidado maior, principalmente nesse calor nosso, né? Que complica ainda mais a situação. Na verdade, o que a gente encontra mais são as tortas, né? As tortas de camarão e as tortas de caranguejo, que são típicos nessa época, né? Então, a Vigilância Sanitária, vai estar com fiscais nos arraiais e nós vamos também fazer uma coleta de amostras, principalmente nesses pratos que são mais suscetíveis a riscos à saúde. Chá, vatapá, você prepara uma grande quantidade, tem que estar condicionado na geladeira, numa coisa, né, térmica, porque aquilo, depois de um certo tempo, ele azeda, né? Na verdade, esses pratos, eles não têm como ser mantidos em condições aquecidas, que deveria ser o ideal, porque o espaço não propicia isso, né? Na verdade, as condições que essas pessoas trabalham não são as ideais, né? E aí, então, esses alimentos que já estão expostos, prontos à venda, né? O consumidor deve ficar mais atento, ter um pouco mais de cuidado.
Vamos falar um pouquinho dessa vistoria que vocês farão durante todo o período junino nos arraiais da capital. Você citou alguns, temos aí só arraiais comunitários, 51 arraiais mantidos pela Prefeitura, apoiados pela Prefeitura de São Luís, em cerca de 15 micro-regionais. Todos serão visitados pela equipe da vigilância? Nós vamos estar com plantões e equipes para tentar cobrir o máximo possível dos arraiais. Que vão estar, que a população, a gente sabe que a população vai estar em peso nesses arraiais, é uma festa que congrega muitas pessoas, então nós temos uma preocupação muito grande com a saúde das pessoas nesse período. E quem não estiver dentro das normas da vigilância? Exatamente. Quem apresentar não conformidades, né, durante o período em que a gente fez o trabalho, que a gente também ainda está fazendo com alguns arraiais, o trabalho educativo, a gente já informa que, se caso os fiscais encontrem, né, na ação fiscalizatória, algumas não conformidades, eles primeiramente serão advertidos, dependendo do grau, do risco que a situação apresenta, né? E poderão ser advertidos ou os alimentos poderão ser inutilizados exatamente no mesmo momento. Eles terão um prazo, então, para se adaptar? No primeiro momento é essa advertência, no primeiro no primeiro momento, dependendo da gravidade da situação, ocorre a advertência, né? E a gente pede que ele se entre num acordo, em conformidade com os padrões higiênico-sanitários. Caso insista, então nós temos que agir conforme a legislação nos dá poder. Nós tivemos recentemente aqui em São Luís alguns casos, né, de restaurantes que a gente viu aí, baratas em molho de macarrão, vimos aí, né, moscas em pudins, enfim. Os consumidores que quiserem denunciar, né, esse tipo de coisa, como é que faz? Pode, tá ficando comum, né? Tá ficando banal aqui em São Luís isso. Tá ficando banal. Assim também, a gente também tem uma atenção muito redobrada e pede também que o consumidor tenha uma atenção redobrada na questão dos molhos, né? A maionese, hoje em dia também está muito divulgada aí a maionese caseira, que ela fatalmente leva riscos aos consumidores. Então a gente pede também que o consumidor fique atento, não consuma alimentos que tenham maionese produzida artesanalmente, que se utilize mesmo do sachê, exija o sachê, e caso precise, denuncie junto à vigilância. O nosso número é o 3212-8282. Ok, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui, viu? E volte sempre. Estamos às ordens, sempre que precisar da nossa ajuda, estaremos aqui. Ok, o programa SOS Guará se despede por aqui. Voltamos a nos encontrar na segunda-feira, às 6 da manhã. Para fazer sua denúncia, liga para a gente, 3194-1980, 9194-6774, ou envie o seu e-mail para sosguará@tvguará.com. Obrigada pela companhia, um excelente fim de semana e até segunda.